Bom, a gente está com o site, né? A gente tem um formulário, a gente já está transferindo os dados do formulário para uma página de destino, através do método POST, através do método GET. E hoje a gente vai pegar esses dados que a gente digita no formulário e a gente vai colocar eles salvar no banco de dados. A gente utilizou o banco de dados quando estudou Java, por exemplo. E a gente vai usar o mesmo banco de dados, que é o MySQL, para fazer isso. Então, para a gente poder utilizar o MySQL junto com o PHP, tem alguns passos simples, né, que a gente precisa usar, que são, assim, muito... Para qualquer projeto que a gente vai fazer, provavelmente vai ser a mesma programação de conexão, né, com poucas variações. Então, a gente pode tratar isso como aquele nosso programinha maroto que a gente tem, que a gente guarda, que a gente usa em vários projetos, né? Por isso mesmo, é até interessante que a gente utilize aquela técnica, né, de ter uma página PHP só para isso. Então, a gente consegue reutilizar o código, né? É um código que a gente vai reutilizar muito. Por quê? Todas as vezes que eu precisar fazer uma transação com um banco de dados, eu preciso fazer a conexão antes. Todas as vezes, né? Então, nessa aula, a gente vai aqui aprender a fazer a conexão com o banco de dados. Então, a gente vai criar uma página PHP para isso. A gente vai utilizar para isso a classe MySQLi. Então, a gente não pode confundir com o banco de dados MySQL, né? A gente tem o banco de dados MySQL e a gente tem no PHP a classe MySQLi, que é a classe que é utilizada para a gente fazer essas transações do PHP com o MySQL. Vamos ver então como é que ela funciona e no final a gente conclui fazendo a inserção no banco de dados. Vamos dar uma olhada no que a gente já tem primeiro. Depois a gente vai dar uma olhada lá no MySQL, porque eu criei um banco de dados e uma tabela com os campos necessários, né? E depois a gente vem para cá para ver a parte teórica e vai fazer a parte prática também, que é a conexão e a parte de inserir os dados no banco de dados. Bom, o que a gente tem até agora é uma página com um formulário. Esse formulário, a gente digita os dados aqui, clique em enviar e esses dados são passados para a página seguinte. O que a gente quer que aconteça nessa página agora? Além de mostrar os dados, que ele grave esses dados no banco de dados. Aí, vamos abrir aqui o nosso... Deixa eu só fechar isso aqui, porque eu quero abrir outros arquivos. Só um minuto. Vou fechar tudo aqui, vou abrir de novo. Eu criei uma nova pasta para a aula de hoje. Então, aqui eu tenho o nosso CSS, o nosso index, o nosso obrigado. E tenho também, aqui em partes, né? Os outros. Deixa eu apagar esse aqui que nós vamos fazê-la de novo.
Vamos abrir aqui. Bom, vamos ver o nosso formulário, né? Aqui o nosso formulário, ele está chamando um action para a página de obrigado. Então, ele vai transferir tudo que a gente digitar aqui para essa página através do método get. Eu vou mudar aqui para o método post. Foi o que eu pedi para fazer na atividade de ontem, né? Método post. E aqui eu tenho, ó, nos inputs, se eu olho aqui o name igual, aqui eu tenho o nome, eu vou chamar de variável, que vai conter o que eu digitar. O que eu digitar vai ficar contido aqui. Então, eu vou digitar aqui um nome, vou digitar aqui um e-mail, vou digitar aqui um número de WhatsApp. Então, a gente vai lá no nosso banco de dados, porque eu criei um banco de dados e uma tabela, a tabela com exatamente com esses campos, inclusive com o mesmo nome. É obrigatório ser com o mesmo nome? Não. Mas eu preferi com o mesmo nome justamente para ficar mais fácil para a gente identificar, né? Antes de ir lá no banco de dados, eu só vou aqui na nossa página dados, né? E mudar aqui de get para post. É melhor trabalhar como post, né? Porque é mais seguro. Tudo post. Agora a gente vai ver lá a tabelinha que eu criei no meu MySQL. Bom, aqui eu abri o phpMyAdmin, ele é do Champ, né? E ele abre as tabelas que eu criei no meu banco de dados MySQL. Então aqui, se a gente olhar, ó, lá de quando a gente fez a aula de Java, né? Aqui eu tenho ó, as tabelinhas que a gente fez no Java, né? Tudo aqui que a gente usou para aquelas aulas. E eu criei hoje, para essa aula, um banco de dados aqui chamado Contatos. E dentro dele eu criei uma tabela chamada Pessoas. Então, se a gente observar, eu tenho aqui, ó, base de dados, contatos, tabela, pessoas. E o que eu tenho de campos aqui na minha tabela? Eu tenho os 3 campos que a gente digitou lá no formulário, que é nome, e-mail e WhatsApp. Eu criei aqui um campo chamado ID, que vai ser a identificação do nosso registro aqui na nossa tabela. Então, esse ID é inteiro, ele é auto-incremente, ou seja, eu não preciso digitar, eu não preciso mandar gravar, porque ele já vai ser gravado automaticamente pelo banco. E eu tenho aqui o nome, o e-mail e o WhatsApp. Eu escolhi o tipo varchar para todos. Até para o telefone, eu escolhi o varchar. E o tamanho aqui, ó, 50 por nome, 50 por e-mail, 14 para o WhatsApp. Então, essa tabelinha nossa é que vai receber aquilo que a gente digitar no nosso formulário. Ele vai ser gravado aqui. Eu já tenho gravado aqui um registro que eu gravei para testar, né? Então, está aqui o ID1, o nome aqui,
o e-mail aqui e o número de WhatsApp aqui. Então, agora a gente vai criar a programação, né, para fazer essas inserções. Antes, porém, vamos para os nossos slides para a gente ver a parte teórica. Beleza. Então, a primeira coisa que eu preciso é de uma conexão com o banco de dados. Então, aqui está organizada. Antes de podermos acessar os dados no banco de dados MySQL, na verdade, não só no banco MySQL, mas em qualquer banco de dados, né? Precisamos ser capazes de nos conectar ao servidor. Então, essa tem que ser a primeira ação. Quando eu quero inserir, quando eu quero alterar, quando eu quero consultar, quando eu quero deletar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é a conexão. Agora, o que eu preciso para essa conexão? Informações que eu preciso. Eu preciso de 4 informações. A primeira delas é o nome do host. Eu preciso do nome do usuário lá no banco de dados. Eu preciso da senha lá do banco de dados. E eu preciso do nome do banco de dados. Essas 4 informações eu preciso. Qual é o nome do host nosso? A gente está usando aqui uma instalação local, né? A gente está usando o XAMPP, que tem tudo que a gente precisa, né? Ele tem um servidor Apache, né? Um servidor de PHP, ele tem um banco de dados MySQL, então ele tem o que a gente precisa. E quando é local, né? Quando a gente está fazendo isso na própria máquina, o host vai ser sempre localhost. É um padrão. Se eu tivesse numa hospedagem de site, né? Eu estou fazendo um site hospedado lá em um provedor, né? Por exemplo, um provedor, o HostGator, a Hostnet, são muitos, né? Quando eu contrato esse provedor, ele me dá uma série de configurações de usuário, de senhas, né? E nesse caso, eu teria que instalar lá o PHP, né? Teria que instalar o MySQL e assim eu teria configurado lá tudo isso que eu preciso aqui, ó. Que é o nome do host. Aí, quando eu crio o banco de dados, eu crio o nome de usuário e uma senha e coloco o nome no meu banco. Como a gente está no localhost, então o nosso host vai ser localhost mesmo. Como a gente está usando o XAMPP, ele coloca o nosso usuário como root. Tá aqui. E ele deixa a senha vazia. Caso você altere isso, aí você tem que usar o valor que você alterou aí. E aqui, para a gente trabalhar, eu até mostrei, né, que eu criei um banco de dados chamado Contatos, com a tabela chamada Pessoas, e com as tabelas, ou com os campos, aliás, ID, nome, e-mail e WhatsApp. Então, eu criei tudo isso aí. E a gente vai precisar usar o quê? A classe do PHP chamada MySQLi para fazer essa conexão. No próximo slide, eu falo sobre
essa classe do PHP, a classe MySQL I. Só para a gente intercalar, então, a teoria com a prática, aqui eu falei dos 4 informações que eu preciso para eu trabalhar a minha conexão com o banco de dados e, posteriormente, fazer tudo que eu preciso com o banco de dados. Então, agora a gente vai lá na programação e a gente vai criar aliás, deixa eu ver aqui. Isso, a gente vai criar a nossa conexão, né? Não completamente ainda. A gente vai primeiro organizar essas informações que a gente vai precisar. Vamos lá, então. Bom, como eu disse, a gente vai ter um arquivo separado para a nossa conexão com o banco de dados. Então, a gente vai criar aqui um arquivinho PHP. E eu vou chamar esse arquivo de conecta. Vou chamar ele de conecta. Então, eu vou criar aqui uma tag PHP. Vou fechar ela aqui embaixo. E vou salvar isso aqui com o nome de conecta. E eu vou por dentro aqui da parte da pastinha partes, né? Conecta.php. E o que é que nós vimos no primeiro slide? Que eu preciso de 4 informações, né? A primeira dela é o host, né? Vou chamar de host mesmo. Que no nosso caso é o localhost. Eu vou precisar também do usuário. Que no nosso caso, como a gente está trabalhando com o XAMPP, nosso usuário é o root. Vamos precisar da senha. E no nosso caso aqui ficou em branco. E vamos precisar do nosso banco de dados. Que no caso é o contatos. Contatos. Deixa eu conferir aqui. Isso, contatos. Contatos. Então, a gente executou tudo que a gente precisa, que a gente estudou lá no primeiro slide, né? A gente estudou. Agora, a gente vai ter que partir para a conexão, onde a gente utiliza o MySQL I. O MySQL I. Então, vamos voltar lá nos slides para a gente ver a teoria sobre o MySQL I. Vamos salvar isso aqui. E vamos ver o que a gente precisa aprender sobre o MySQL I. Então, aqui eu já chamei ele de classe. Ó. Por quê? Eu tenho o banco de dados MySQL, é uma coisa. E eu tenho uma classe do PHP chamada MySQL I.
que é a classe utilizada para a gente fazer as transações com o banco de dados. Que tipo de transações? A conexão, depois a gente vai poder fazer a inserção de dados, a busca, né? Eu posso fazer uma busca nos dados através de uma consulta SQL. Eu posso alterar dados, eu posso eliminar dados. Então, tudo isso a gente pode fazer através do MySQL-i. O que a gente vai fazer hoje? Apenas a conexão e a inserção de dados. Então, o que é a classe MySQL-i? O que ela é? Ela representa uma conexão entre o PHP e um banco de dados MySQL. Então, tudo que eu precisar fazer para eu estabelecer uma comunicação entre o PHP e o MySQL, eu vou usar o MySQL-i. Abrindo aqui um parênteses, né? Você sabe que a gente pode trabalhar com qualquer banco de dados, né? Utilizando o PHP. Não apenas com o MySQL. Né? Porém, o MySQL-i iria funcionar apenas com o MySQL. Se você quiser trabalhar com outro banco de dados, você vai usar uma outra classe, que é chamada de classe PDO. Ela funciona muito parecido com o MySQL-i. Eu não vou mostrar ela hoje porque pode confundir as duas. Então, vamos aprender a trabalhar o MySQL-i. Depois, se der tempo, a gente extrapola. Mas é uma coisa assim, que se você precisar trabalhar, por exemplo, PHP com Oracle, então você usa, ao invés de usar a classe MySQL-i, você vai usar a classe PDO. E ela vai poder ser usada com qualquer banco. Então. Bom, como ela é uma classe, ela tem métodos, né? O que são os métodos? São as funções que ela desenvolve, né? São as ações que ela faz dentro do escopo que a gente precisa. Aqui eu estou mostrando, por enquanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 métodos, por enquanto. Né? Porém, ela tem muitos. Deixa eu mostrar mais ou menos aqui na documentação a quantidade. Aqui, por exemplo, ó. Olha o tanto de métodos que o MySQL tem. Então, aqui eu tenho método para muita coisa. Né? Não dá para a gente ver todos, evidentemente. A gente vai ver os principais, os mais utilizados e os que a gente vai utilizar. Então, vamos ver alguns métodos aqui. Ó, MySQL _connect _error. Ou seja, aqui eu estou vendo que é um método da classe MySQL. Ela trabalha a conexão e ela trabalha erro. Ou seja, ela retorna qual foi o erro, caso tenha acontecido algum erro, né? Na função connect. Então, se eu estiver tentando conectar e dar algum erro, eu posso fazer um tratamento desse erro, por exemplo, mostrar que erro foi e tal, ou contornar a situação
utilizando esse método MySQLi underline connect underline error. A gente vai usar ele daqui a pouco. Eu tenho também o MySQLi query. Você vai lembrar que query é o quê? É a consulta que a gente faz lá no banco de dados. Então, por exemplo, o insert, o select, o delete, o update, são instruções SQL, né? E eu posso montar uma query e na hora de executar, eu uso o método query do MySQLi. Também a gente vai ver isso funcionando daqui a pouquinho. Eu tenho também um tratamento de erro. Então, é o MySQLi error. Ele retorna também um string descrevendo o último erro. Ou seja, se eu quero fazer um tratamento, eu quero mostrar, ó, deu erro e o erro foi esse. Então, eu posso usar esse método. Também a gente vai ver exemplo. Esses outros aqui, eu pus mais esses dois próximos. Eles não são tão obrigatórios, mas a gente pode utilizar em algumas situações, né? Por exemplo, aqui, ó. MySQL insert ID. Antigamente, antes da versão do PHP que trouxe essa classe MySQLi, então a gente apanhava muito quando queria, por exemplo, saber qual foi o número de ID do registro que a gente acabou de inserir. Por exemplo, eu inseri lá nome, e-mail e WhatsApp de uma pessoa. Isso foi o 10º registro, né? O registro com ID 10. Eu poderia querer salvar em outra tabela alguma informação referente a isso, né? Então, eu teria que salvar o ID, que eu acabei de criar na tabela, e mais alguns dados quaisquer. Então, era muito difícil para a gente, programador, antes, pegar esse valor, esse ID que tinha acabado de ser inserido. Era difícil, a gente tinha que fazer várias linhas de programação para conseguir. Agora, a gente tem a classe MySQLi e ela nos dá, de mão beijada, esse valor, né? Então, se eu insiro lá um dado no banco de dados, eu quero saber qual foi o ID que eu acabei de inserir, porque isso não é um número que eu controlo. Quem controla é o próprio banco de dados. Ele é auto-incremente. Então, aqui ela nos traz um método que me retorna isso. Eu posso saber facilmente qual foi esse número. E o MySQL Close, MySQLi Close, é de fechar o banco de dados. Então, depois que a gente termina de usar a conexão, é bom que a gente feche a conexão. Por quê? Porque o fechamento da conexão, ela garante, por exemplo, que a minha tabela não vai se corromper, né? Que não vai acontecer nada assim. Se eu fecho, o que está fazendo? Ela está fazendo o commit ali. Ela está fazendo realmente, terminando o processo de gravação. Coisa que se eu sair do programa antes de fazer isso, pode ser que eu perca alguma informação. Então, o fechamento, ele é importante. Uma coisa que acontecia lá nos primórdios da informática, que se parece com isso, era o HD.
O HD, ainda existe esse HD, né? Aquele HD hard disk mesmo, onde ele tinha vários discos e ele tinha a cabeça de leitura e gravação. E essa cabeça de leitura e gravação, quando a gente desligava a máquina e ela ficava posicionada no meio do disco, e isso era problema. Muitas vezes corrompia trechos do disco por causa disso, né? E aí começaram a inventar programinhas para fechar o disco. O que seria fechar o disco? Era pegar aquele braço de leitura e gravação e estacionar, ou seja, levar ele para a posição inicial, onde ele não estava próximo ao disco, né? É como se estivesse recolhendo a cabeça de leitura e gravação. Então, fazendo isso, se eu, por exemplo, transportasse a máquina, balançasse o equipamento, ele não ia danificar meu disco. Inclusive, tinha um programinha famoso que se chamava Park. O que ele fazia? Recolhia as cabeças do disco, garantia que eu ia desligar o meu computador com as cabeças, com o braço de leitura e gravação guardado. O MySQL Close já é uma coisa a nível de software, né? Que o que ele faz? É como se ele encerrasse ali o processo, né? É parecido com isso. Encerra o processo e fala, ó, terminei, pode fechar. Pronto. Aí está tudo guardado, aí não se perde nada. Bom, visto então esses métodos da classe MySQL, nós podemos terminar aquela parte de conexão com o banco de dados. Então, vamos voltar para a nossa programação. Então, aqui eu já tenho as 4 informações que eu preciso, né? E agora a gente pode criar a nossa conexão. Eu vou criar aqui uma variável chamada, vou chamar ela de conexão mesmo. Essa conexão, ela vai receber o quê? Agora vamos falar a nível de classe, né? Vamos relembrar o que a gente viu lá em classe. Eu tenho a classe chamada MySQLi. Para eu utilizar, eu preciso criar um objeto dessa classe, né? Então, parecido lá com o Java, que a gente já estudou, né? Eu preciso fazer o quê? New. O que o new faz? O new, ele cria uma nova instância, ou seja, um novo objeto da nossa classe, né? Então, new MySQL e entre parênteses, o que eu preciso colocar? Eu preciso colocar aqueles 4 dados que eu tenho ali, ó. O host, o usuário, a senha. E eu poderia parar por aqui, por exemplo, se o meu sistema tivesse vários bancos de dados diferentes, eu poderia parar por aqui e depois eu faria só a escolha do banco de dados. Mas como a gente só tem um, eu posso colocar já aqui.
Isso. Eu posso colocar ele aqui já. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com um único banco de dados, no caso. Né? Então, aqui eu já coloco o nome dele. Então, com isso aí, ele já cria o objeto, né? E ele já cria o objeto, né? E agora eu posso testar, fazer um teste se ele funcionou, né? Se funcionou realmente. Então vamos fazer um teste assim, ó. Eu preciso usar o se, né? E aí eu vou usar aquele nosso método chamado de connect error, né? Vamos lá ver ele de novo, para a gente relembrar. Ó, eu tenho aqui o método connect error. Então, se tiver nessa etapa de conexão, se der algum erro, esse erro vai ser retornado nesse método aqui. Então, eu vou testar se retornou algum string de erro. Então, vamos lá. Como é que eu chamo isso? Eu tenho que chamar aqui a variável conexão, que é uma instância, né? É uma instância do meu MySQLi. Como é método, o que eu uso? Eu uso isso aqui, ó. E coloco o connect erro. Então, isso aqui, ó, se der verdadeiro, é porque dentro de connect error tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa. Se tem alguma coisa é porque deu algum erro. Né? Então, o que é que eu faço? Se isso aqui for verdade, eu tenho aqui a instrução die. Die é mate, né? É de matar. To die é matar, né? Matar o quê? O processo, né? E o die, ele já me deixa colocar ali uma mensagem. Ó, mate o processo e dê a mensagem. Então, eu vou falar a mensagem seguinte. Falha na conexão. E eu posso, inclusive, só um minuto. Muita janela aberta aqui, tá? Eu posso, inclusive, não está vendo aí não, né? Ele tá carregando aqui. Ué, sabe que o problema é aí? Aqui tá pausado. Aqui a internet aqui choveu, aí a internet fica ruim. Pode ser, né? Deve ser a internet aqui mesmo. Ah, Direto tá. acontece. Então não está dando para ver agora não, né? Não, ainda não. Tá, vamos dar 3 minutinhos para ver se ele volta? Toma uma água aí, que eu já volto aqui também. Pode ser? Pode ser.
Voltou aí? Voltou. Tá no PHP Editor. Beleza. Bom, então, o DAI, eu posso botar a mensagem assim, né? Falha na conexão. E eu posso também colocar qual foi aqui o erro. Eu posso falar isso aqui, ó. Aquele mesmo lá que ele testou se deu errado ou não. Tem que ser fora do... Assim. Então, se der algum problema, ele vai dar falha de conexão e vai me dar qual foi o erro. E eu posso pôr aqui um senão, só para a gente testar se a conexão foi feita adequadamente. Depois a gente tira, né? Por quê? Porque eu não quero essa mensagem. Se der tudo certo, não quero mensagem. Eu quero só que ele faça o que ele conecte e a gente segue a programação. Né? Mas aqui, só para a gente testar se deu certo, eu vou colocar uma mensagem aqui que conexão bem sucedida. Vamos ver se já vai funcionar. Então, só rememorando aqui as quatro informações. Aí eu vou usar aqui a classe MySQLi. Vou criar aqui uma nova instância para ela, chamar de conexão. E vou passar aqui como parâmetro quem? Qual é o host, qual é o usuário, qual é a senha e qual é o banco de dados que eu estou querendo abrir no momento. Eu quero fazer a conexão. E aqui eu estou só testando se a conexão foi feita ou não. Vou salvar o conecta. E aí, a gente vai precisar chamar o conecta, né? E eu vou chamar ela onde? Eu vou chamar ela aqui no dados, né? É o dados que recebe tudo que a gente digitou. Então, eu vou chamar ela aqui, ó. Include conecta. Ah, ele está dentro de partes, né? Partes. Vamos ver se vai funcionar. Vamos voltar para o... para o nosso site. Vou dar uma atualizada aqui. Vou mandar aqui algum dado. E olha aqui. Conexão bem sucedida. Por quê? Porque funcionou a nossa conexão, né? Vamos voltar lá e vamos mudar, por exemplo, a senha. Vamos colocar uma senha diferente lá. Só para a gente ver se ele dá a mensagem de que não foi bem sucedido. Então, vamos vir aqui no Conecta. Aqui na senha, vamos pôr 1, 2, 3. Agora eu não lembro se essa senha é numérica. Vou pôr ela assim. Pronto. 1, 2, 3. Para ele dar problema, né? É para ele não funcionar. Então, vamos voltar para Home. Atualiza. Vou mandar alguns dados aqui. E olha aqui. Ele deu uma warning, né? Ó. Acesso negado. Ó. Access denied. Para o usuário root. Tá vendo? Por quê? Porque a senha está errada, né? Então, aqui, ó.
ele deu a minha mensagenzinha, falha de conexão. E aqui, repetiu, ó, acesso negado para o usuário root, né? Tem um jeito a gente não aparecer essa warning aqui, ó, porque você viu que ele repetiu? Deixa eu ver se eu lembro como é que faz. Eu acho que é só pôr uma... Aqui, ó, não quero que ele dê essa warning aqui, ó. Não quero isso. Eu quero só essa mensagem aqui, ó. Né? Vou ver se eu lembro. Eu acho que é só colocar um arroba lá. Quer ver? Você nem estava vendo, né? O negócio ficou preto. Ficou preto, né? Aqui, ó. Aqui no dados, eu vou pôr aqui um arroba. Acho que é isso mesmo. Com arroba aqui, ele não vai dar a minha mensagem. Se eu me lembro bem, é isso. Faz muito tempo que eu não faço. Vamos ver se é. Olha só. Aqui ele me dá a mensagem que eu falei para ele me dar, ó, vai na conexão, acesso negado para o usuário root, né, usando senha sim. Só que ele me dá uma warning aqui, ó, uma mensagem do sistema. E eu não quero isso. Deixa eu ver se o arroba ainda tira isso aqui. Eu acho que tira. Vamos lá. Ó, viu só? Eu coloquei o arrobinha lá, então ele não dá o warning. Ele dá só a mensagem que eu programei, ó. Vai na conexão. Então, isso aqui é bom para a gente não quebrar o nosso layout, né? A gente controla como ele vai dar a mensagem para a gente. Bom, então a nossa conexão funcionou, né? O que nós temos que fazer agora? Fazer a nossa inclusão. Vamos então lá na nossa programação novamente. Aliás, no slide. Bom, então, o que a gente tem agora? A inserção de dados do formulário no banco de dados. Então, olha só. Para utilizar e inserir dados no banco de dados, acho que não tem esse utilizar não, né? Na hora que eu formulei a frase, eu ia falar outra coisa. Para inserir dados no banco de dados, precisamos elaborar uma consulta SQL. Lá no Java a gente fazia isso também. A gente criava uma variávelzinha. Em geral, a gente dava o nome de SQL e colocava ali dentro a instrução SQL que a gente queria, né? No caso aqui, vai ser o insert into, que é a mesma instrução utilizada lá no Java. Por quê? Porque isso não é do PHP, não é do Java, não é de linguagem nenhuma. Isso é a linguagem SQL, que é uma linguagem universal de banco de dados. Todos os bancos de dados vão usar, todas as linguagens que usarem banco de dados vão usar também. Então, o que a gente precisa? Criar, elaborar uma consulta SQL que vai fazer o que a gente quer. Relacionando os dados recebidos do formulário, ou seja, pegando os dados que a gente recebe do formulário, via post ou get, e jogando nos campos da tabela do banco de dados, né? Aqui embaixo, eu coloquei um exemplo da função insert into, né? Ó, insert into, nome da tabela, entre parênteses, as colunas que eu quero alterar, que eu quero inserir nelas,
depois values e os valores que estão vindo lá no meu formulário, né? E aí depois a gente utiliza a classe MySQLi para fazer a inserção desses dados. Bora então lá na programação. Bom, agora a gente vai trabalhar onde? Aqui nos dados. Por quê? Aqui nos dados eu recebo, né? Ó, recebo aquilo que foi digitado no meu formulário. Aqui no caso eu estou escrevendo, né? Não é obrigatório, mas eu vou deixar isso aqui. Aí eu chamo o arquivinho que faz a conexão. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a inserção no banco de dados. Para fazer isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar a minha consulta, a minha SQL. Vou continuar chamando ela de SQL. E aqui eu elaboro a minha SQL. Insert into. Eu estava olhando o nome da tabela. Pessoas. Aí, quais campos da tabela? Nome, e-mail e o WhatsApp. Valores. Quais valores? Os que estão vindo ali nas variáveis. Aí eu tenho que pôr elas aqui entre aspas simples, porque eu já estou usando aspas duplas, né? Nome. E-mail. Opa. São variáveis. E o WhatsApp. Então, só lembrando, no primeiro parênteses, vem os nomes dos campos na tabela. E no segundo parênteses, vem os valores que eu quero inserir lá dentro. De onde que vem esses valores? Dessas variáveis aqui, ó. E onde que essa variável pegou o valor? Através da variável global post. Ó. Com isso aqui já insere? Não. Eu só criei, eu só preparei a minha SQL. Para inserir agora eu preciso chamar a minha query, né? A minha query. Veja bem, vamos olhar lá no nosso slide. Ó. O que é o query, né? Ela executa uma query no banco de dados. A query nós acabamos de criar. É aquela que está guardada na variávelzinha SQL. Né? Então agora a gente vai chamar o query aqui para executar. Então, eu poderia fazer assim, ó. Conexão. Query, né? E colocar a minha SQL aqui, ó. Poderia fazer só isso, né? Poderia fazer só isso. Só que é bom a gente testar, né?
É bom a gente testar se deu tudo certo. Para a gente testar, a gente tem que usar um if, né? Ó, toda vez que eu uso isso aqui, ela me retorna verdadeiro ou falso. Caso dê certo, é verdadeiro. Caso dê errado, é falso. Então, eu posso falar assim, ó. If a conexão aqui, ó, for exatamente true, ou seja, verdadeiro, isso significa que dados gravados com sucesso. Se não, eu posso aqui usar. Aqui faltou. Se não, eu posso usar aqui uma mensagem de erro, né? E nós temos lá o método error, né? Que é o último erro que ele achou. Então, vamos colocar assim, ó, eco, no sinal, né? Vamos pôr assim, erro. E vamos colocar aqui o último erro. Então, lá não é MySQL error? Deixa eu ver se é isso mesmo, peraí. Aqui, ó. MySQLi, setinha error. Retorna um string descrevendo o último erro. Só que ao invés de pôr MySQLi aqui, o que eu ponho? O nome da conexão que a gente criou, que é conexão mesmo. Pode ver que tudo eu fiz isso, ó. Quando a gente estuda ela, vem aqui MySQLi connect error. Na hora de usar, é o nome da variável que eu criei, a instância, mais essa segunda parte aqui, ó. E o erro é a mesma coisa. Só conferindo aqui se está tudo certo. Parece que sim. E vamos ver se funcionou. Vamos só dar uma olhada aqui no... Fechei. Aqui. Só dar uma olhada aqui no PHPMyAdmin, que a nossa tabela está com um só, está com um registro só, o ID1, né? Um registro só. Então agora a gente vai inserir mais um registro. Vamos voltar para nome. Vamos testar. José da Silva. E-mail, @gmail.com. Um número qualquer.
Bom, não sei se funcionou, porque ele não deu a mensagem de sucesso aqui. Vamos lá no nosso banco de dados para ver. Engraçado que ele não funcionou e não deu a mensagem de erro, né? Vamos conferir algumas coisas aqui. Vamos na programação para a gente conferir. Conexão. Deixa eu ver se tem isso aqui. Ele teria que ou falar que é sucesso ou falar que é erro, né? Vamos de volta. Vamos de novo. José da Silva. O e-mail. E o telefone. Só faltava essa, hein? Vamos procurar o erro. Ah, a gente não consertou a conexão, né? Ó, a gente não consertou aqui, ó. Tá com a senha errada. Vai ser isso, não vai? Só quero ter dado esse erro da conexão. Mas vamos ver se vai dar certo. Não deu também nenhuma mensagem. Não salvou também. Normal na programação acontecer isso. Testei hoje à tarde e deu tudo certo. Vamos ver aqui. Testar assim. Vamos ver. Tô na página errada, ó. Tô na 21. Tô na aula 21 aqui, ó. É aqui na aula 22, ó. Eu tava com os dois abertos aqui. Aí não vai funcionar mesmo, não, né?
Estava como se tivesse com a programação de ontem. Ó. Beleza. Melhorou. Ó. Conexão bem sucedida, tudo bem. Só que deu um erro. Aqui na SQL. Ó. Contador de colunas não bateu, né, com o valor. Então, vamos conferir a nossa SQL. Mas já funcionou. A conexão funcionou e deu um erro na hora de gravar. Por quê? Porque nosso SQL, parece que nosso SQL tem algum problema. Vamos lá ver. Ó, insert into pessoas, nome, e-mail, WhatsApp. Olha aqui. Notou aqui? Ó, botei aqui, ó, a vírgula antes do fechamento. Ó, que errinho bobo. Mas faz o programa não funcionar. Bora lá agora. Finalmente o José da Silva vai ser gravado agora. Ó, conexão bem sucedida, dados gravados com sucesso. Vamos ver lá no local, lá no PHP MyAdmin para ver. Vamos aqui no SQL. Executar. Aqui, ó. Olha o José da Silva aqui. Tá na tela preta ainda. Desculpa aí. Você não viu nem a execução? Não, a execução eu vi, só não compartilhou no... Aí, agora. Ah, tá. Eu achei que se eu mudasse de aba aqui, dava, mas não dá então. Ok. Está aqui o José da Silva. Né? Ou seja, a nossa conexão deu certo, a nossa inclusão deu certo. Né?